E Deus é tão maravilhoso que quando o Santiago nasceu, a doutora falou assim, nós até poderíamos ter continuado tentando o parto normal, porém ele estava com um cordão cefálico, ou seja, no momento da expulsão você ia ter que fazer muita força e aí talvez ele não conseguiria sair porque estava pressionando o cordão e possivelmente nós acabaríamos numa cesárea de emergência. E aí vocês pensam, dar o relato de parto é como a gente explicar para alguém como que é andar numa montanha-russa se a pessoa muitas vezes não tem andado numa montanha-russa, porque é uma experiência única que a gente só tem vivendo. E para mim foi uma experiência muito maravilhosa. Os planos que eu tinha foram um pouco diferentes e depois eu entendi o porquê, eu vou compartilhar com vocês. E esse relato de parto, ele foi muito esperado, principalmente pelos meus seguidores do Instagram. E se caso você aqui do YouTube não me acompanha nas redes sociais, o meu @ é Jordana Campelo, eu sou nutricionista funcional integrativa e eu compartilho temas sobre saúde. E no dia 27/12 começou o meu processo todo. Desde o início da minha gestação, desde antes de engravidar, eu sempre imaginei o parto natural. E eu me programei desde o início da gestação para isso. Nos 2 meses de gestação, eu comecei a fazer fisioterapia pélvica, fiz atividade física durante toda a minha gestação, me alimentei super bem e o meu corpo estava preparado. Eu estava certa e eu imaginava o meu parto acontecendo. E no dia 27/12, num sábado, eu tomei banho. Depois que eu saí do banho, eu fui no banheiro e quando eu olhei, tinha uma borra de sangue na minha calcinha. Eu já estava com 37 semanas e 5 dias de gestação, então a gente já estava esperando o Santiago chegar. Porém, aquele sangue me deu uma certa preocupação, porque nas últimas semanas eu tive umas alterações de pressão. Nada tão significativo, mas a médica já tinha alertado para eu sempre ficar medindo para ter certeza de que ela não ia alterar bem na reta final da gestação. Então, assim que eu vi o sangue, eu fui medir a minha pressão e ela estava 15/8, bem alta. Entrei em contato com a minha obstetra, ela foi, me avaliou e ela disse, a gente começou o processo, já tem um pouco de dilatação, então vai para casa e começa agora a aguardar que a tendência é as contrações começarem a aumentar. E se tudo evoluir bem, acredito que no máximo domingo, segunda, a gente vai entrar em trabalho de parto. E assim foi. No sábado eu fiquei de repouso, no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, a doula veio até minha casa, examinou tudo e eu já estava com quase 3 centímetros de dilatação. Então começamos todo o processo, sentia bastante dor, as contrações elas estavam não aceleradas ainda, mas elas estavam vindo a cada 5, 10 minutos e começou todo o processo às 9 horas da manhã no domingo. Comecei a fazer todos os exercícios orientados pela doula para estimular mais, descanso também, mas muito exercício porque o parto tem que ser ativo. E aí a gente foi avaliando conforme o passar da tarde a evolução da dilatação. E no final do dia, 7 e pouco da noite, eu estava com 3, quase 4 centímetros de dilatação. Aí a doutora me pediu para eu ir para o hospital para a gente acompanhar mais de perto, principalmente devido ao aumento de pressão que eu tive no dia anterior. Então, no domingo, dia 28, a gente foi para o hospital no final do dia, ficamos lá e aí começou todo o processo. Como a minha dilatação estava muito lenta, a doutora passou um pouquinho de ocitocina para melhorar um pouco mais e elas foram aumentando cada vez mais. Eu sentia muita dor, muita contração. Chegou um momento na madrugada que elas já estavam rítmicas, estavam vindo a cada 2 minutos, o bebê estava trabalhando bastante, em todo momento a gente acompanhava também os batimentos cardíacos dele. E aí a doula, juntamente comigo, foi me orientando, enfim, tudo que eu precisava fazer. E a médica começou a me avaliar a cada mais ou menos 1h30, 2 horas, e ela falou o seguinte, olha, como a gente já está com essa quantidade de dilatação, agora o esperado é que a cada 1 hora a gente tenha 1 centímetro de dilatação. E assim a gente foi, eu estava com muita dor, né, sentindo todas as contrações de forma muito intensa, o bebê estava ali trabalhando o tempo todo e eu sentia a pelve abrir, eu sentia ele, estava super bem encaixado. E quando chegou 13h30 da manhã, a doutora falou para mim o seguinte,
a gente tem mais 1 hora. Se caso a gente não aumentar mais 1 centímetro, pelo menos ir para 5 centímetros de dilatação, a gente vai ter que fazer cesárea, porque o bebê já está há muito tempo, tá? Desde praticamente do dia 27, com as contrações, é claro que não tão intensas, e a gente vai optar por uma cesárea, porque a gente não tem por que deixar você sofrendo esse tempo todo. A gente não sabe se vai demorar um dia, se vai demorar horas ou se vai demorar até muitas vezes mais do que isso. E eu não queria entrar com nada de anestesia, né, que tem muitos profissionais que sugerem para as pacientes. A gente sabe que a analgesia, ela atrapalha o parto, porque a mulher, ela perde um pouco da força, principalmente no momento da expulsão, e muitas vezes, por mais que fosse o meu desejo de vida, assim, ter o parto normal, eu jamais colocaria a vida do meu filho em risco. Então, quando chegou nesse momento, a doutora falou, se daqui 1 hora a gente não tiver mais 1 centímetro, a gente vai ir para cesárea, porque aí eu que vou mandar aqui, porque realmente não tem por que deixar você sofrendo. E o bebê também estava muito, né, as contrações rítmicas a cada 2 minutos e muito, muito intensas. Então, a gente foi para a parte lá no hospital, que é o pré-parto, onde a gente ficou lá por mais ou menos 1 hora e meia. A doutora viu que eu estava muito focada no parto e ela deixou mais 30 minutos para que a gente pudesse avaliar posteriormente, para que visse, né, se realmente tivesse aumentado a dilatação. Era 4h30, ela me avaliou novamente e falou, Jordana, a gente não evoluiu nessa 1 hora e meia e tu tá com muita dor. O bebê está trabalhando muito, por mais que os batimentos cardíacos dele não tenham alterado, a gente vai optar pela cesárea, porque não tem por que eu te deixar aqui sofrendo, ou a gente começar a fazer analgesia, enfim, o bebê está trabalhando muito e a gente vai então para a cesárea. Eu estava muito consciente no momento, porque apesar da via de parto minha preferencial ser o parto normal, eu jamais colocaria a vida do meu bebê em risco ou ele entrar em sofrimento ou algo assim por eu querer parto normal. Então, a gente foi para a sala de parto. Eu estava muito nervosa, eu estava com muito medo da cesárea, porque em nenhum momento da minha gestação passou na minha cabeça que eu faria cesárea. Eu imaginava o meu parto normal. E aí a gente entrou então na sala cirúrgica lá para fazer a cesariana. Eu estava muito, muito, muito nervosa. A doula ficou comigo o tempo todo, a Neuci, maravilhosa, meu Deus, não conseguiria sem ela. E aí foi então o processo, depois foi muito rápido, assim que eles colocaram a anestesia, eu já comecei a sentir as minhas pernas mais dormente, mas muito nervosa ainda, eu estava com muito medo da cesárea, né, como eu falei, a minha ideia sempre foi ter o parto natural, e eu tive, né, o bebê teve muitos dos benefícios do parto natural, afinal, ele estava bem encaixado, teve as contrações, teve toda a produção de ocitocina que ajuda também nesse processo, e 5h10 da manhã, o Santiago nasceu pesando 3 quilos, 175, super saudável. Fiz o meu plano de parto, então a doula e a médica e o pediatra sabiam que assim que ele nascesse eu queria que ele viesse para o meu colo, e tudo isso foi respeitado dentro das nossas escolhas. Eu peguei ele no colo, daí logo depois o pediatra fez toda a avaliação dele e logo depois ele já veio para o meu peito. Então, como eu tive todo esse processo praticamente do domingo às 9 da manhã até na segunda às 4h30 da madrugada, eu tive o estímulo da produção do leite, o meu processo de recuperação foi muito bom. Eu falo, nem parece que eu fiz cesárea, porque a gente escuta tanto relato de mulheres que sentem muita dor, que sentem desconforto. Acredito que um pouco dessa recuperação rápida que eu tive foi pelo preparo todo da gestação, de comer bem, fazer suplementação, exercício físico e também favorecer com que o meu bebê escolhesse a via de parto. Depois disso, quando a doutora estava finalizando a cesárea, ela falou para nós e disse assim, se nós ficássemos mais tempo tentando, você até poderia ter o parto normal, só que a gente não saberia quanto tempo demoraria, mas o cordão umbilical do Santiago estava cefálico, ou seja, possivelmente na hora da expulsão você ia começar a fazer muita força, ele não ia sair e a gente teria que ir para uma cesárea de emergência. E aí, gente, vocês pensam o caos que seria, né? Porque não tinha anestesista, né? Tinha que chamar, enfim, um anestesista de plantão e às vezes eles estão em casa, demora 5, 10, 15, 20 minutos e aí o bebê em sofrimento. Então a gente acredita muito em Deus e sabe que Ele fez tudo como deveria ser. Por isso que depois do parto, assim, eu fiquei muito tranquila em ter ótimos profissionais que acompanharam todo o meu processo da gestação, a doutora Carolina Valer,
que foi assim muito cuidadosa, muito respeituosa, respeitou todas as minhas vontades, digamos assim, e claro, desde aquele momento que ela falou agora a gente vai para cesárea porque não tem mais por que te deixar em sofrimento, o bebê, né, tá trabalhando muito, então a gente vai optar por uma outra via de parto. E foi maravilhoso, passaria por tudo novamente, mesmo sabendo que talvez eu teria que ir para uma cesárea, eu passaria pelo processo novamente, sentiria todas as dores novamente, porque foi uma experiência muito, muito, muito incrível.